Salem, do Stephen King, anteriormente chamado de A Hora do Vampiro aqui no Brasil. Esse aqui é o 22º livro que eu terminei de ler este ano, e com ele eu completei 8.592 páginas do meu plano de ler 36.500 páginas até o último dia do ano, ou seja, aproximadamente, em média, 100 páginas por dia. Esse aqui foi o segundo livro publicado pelo Stephen King, ele foi lançado em 1975. E eu fiquei assim meio que impressionado como já mostrava muito das características que hoje em dia a gente vem atribuir ao Stephen King. Começando pelo protagonista, que é um escritor, é o Ben Mears, e que ele está retornando para uma cidadezinha do interior do Maine, como virou meio que uma marca do Stephen King, né? Ele está retornando para a cidadezinha que ele morou durante a infância e que ele volta para ela com uma espécie de desejo de ter novamente contato com um lugar que era conhecido como Casa Marsden, que teria sido um local onde aconteceu uma tragédia, que uma mulher foi assassinada pelo marido e o marido posteriormente se enforcou, e que sempre foi visto como uma espécie de aura maligna, assombrada na região, e que o próprio Ben Mears, quando ele era criança, nesses desafios de criança que tem que entrar no lugar para mostrar coragem, ele se deparou com uma cena que pode ter sido a imaginação dele, mas que causou uma forte impressão nele de algo maligno e que ele queria buscar capturar em seu novo livro que ele está escrevendo, que os livros anteriores dele não foram sobre terror, não tiveram essa pegada, mas que dessa vez ele queria uma atmosfera desse tipo e resolveu retornar à cidade para estar tendo contato com isso. E em meio a isso, o Stephen King faz todo esse lance que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto dele. O Stephen King vai apresentando a história, vai contando o personagem, revelando aos poucos o passado do personagem, mostrando os pensamentos do personagem, mas também vai apresentando a cidade em si como se ela própria tivesse um protagonismo. E o que envolve também contar um pouco não só da história dela, mas também dos moradores dela. O Stephen King aqui tem várias cenas que são protagonizadas por outros moradores de Salem, e vai aos poucos comentando como é o cotidiano da cidade, como é o espírito da cidade, um pouco da história dela, como as pessoas vivem nela e como as pessoas, com a relação que as pessoas têm com esse lugar em que moram. E eu acho que Stephen King é muito bom em fazer isso. E eu fiquei meio que surpreso por, no segundo livro dele, ele já apresentar isso de uma forma que ficou muito boa. Assim, se esse aqui fosse o 10º livro de Stephen King, eu não ficaria surpreso, porque eu realmente achei o livro muito bem escrito, muito bem estruturado. É, tem um ritmo muito bom conforme ele vai fazendo isso, e os personagens, em sua maioria, são interessantes. E o tema também é um tema que eu acho que ele acabou escrevendo muito bem. Essa ideia de ele colocar vampiros numa cidade do interior e se inspirar em Drácula para estar fazendo isso e colocando assim mas acaba colocando meio que lentamente os vampiros dominando a cidade. Foi uma coisa que eu achei que ele desenvolveu muito bem e que eu não sei até que ponto quais foram as inspirações dele aqui. Um, Esse livro é de 75, e é claro que havia Drácula no passado, Drácula é claramente uma inspiração para ele aqui, mas essa ideia dos vampiros irem se espalhando e mostrar não como o Drácula, que o Drácula praticamente só tem um vampiro, que é o grande antagonista, aqui parte do antagonista é a própria cidade se voltando contra os personagens. Pouco a pouco, os personagens tendo que descobrir o que está acontecendo na maior tradição de investigadores de vampiros que foi colocada lá eu ia falar Dan Brown, mas é o Bram Stoker. E foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu gosto do Stephen King. É um escritor que tem gente que fica reclamando, porque meio que às vezes parece ter um certo hate porque é um escritor famoso. Mas os escritores famosos eu acho que é o meu favorito. E esse livro aqui foi um livro que eu gostei muito da leitura. Como eu falei, esse lance é um tipo de história assim que eu acho que Stephen King acabou moldando esse tipo de história. Você lê um tipo de história com a cidadezinha do interior,
fictícia, que vai se desenvolvendo ao longo da trama, e que a trama vai mostrando como é essa cidade, como são as pessoas, e parece muito a cara de uma história à la Stephen King. Você pega aí, por exemplo, o jogo Alan Wake tem uma clara assim, sensação de algo que é estilo Stephen King. O próprio Stranger Things também, você vê assim, Stranger Things é uma história assim, bem claramente com inspiração de Stephen King. E eu penso que essa tradição, digamos assim, pode ter possivelmente começado com esse Salem. Claro que esse não foi o primeiro livro de Stephen King, esse na verdade é o segundo dele, e o primeiro foi o Carrie a Estranha, que eu não li, então eu não posso fazer muitas comparações, mas eu devo estar lendo até esse ano para justamente fazer uma comparação entre o primeiro e segunda obra do autor. Mas eu senti aqui um livro de um escritor bastante maduro, apesar dele ser novo na época, e que estava assim bem encaminhado para o tipo de história que ele quer contar, para o tipo de estilo que ele estava desenvolvendo, que certamente ele ainda estava criando na época, mas que aqui eu achei bastante sólido e, como eu falei, é um início do que viria a ser, talvez, como posso dizer, concretizado em It a Coisa, que eu acho que é dos livros deles o mais completo, e eu acredito que o It a Coisa pega todas essas noções que ele foi criando em Salem, da forma de trabalhar os personagens, da forma de trabalhar os coadjuvantes, da forma de trabalhar a cidade, e eleva ao ápice da técnica dele em It a Coisa ao abordar esse tipo de situação. Mas ainda assim, de forma nenhuma, é um livro com cara assim de uma leitura de iniciante, com cara de um livro assim com problemas de um autor que ainda está se encontrando. Como eu falei, eu achei um livro bem sólido, e quando eu fui lendo ele, eu fiquei um pouco preocupado em relação ao final, porque a forma como o livro começa, que na verdade o livro começa com umas cenas passadas no futuro, então retorna para o passado em Salem, quando ocorre a maior parte da ação, eu fiquei um pouco preocupado sobre como seria o final do livro, porque me pareceu que, quando eu estava, sei lá, 80% do livro, eu olhava assim e pensava, porra, esse final aqui vai ficar um pouco apressado. Mas acabou que não ficou apressado o final. Eu ia dizer por um milagre, porque assim, tinha tudo para ser um final apressado, mas no fim das contas conseguiu ficar bem explicado, conseguiu ficar bem finalizado, e teve muitas cenas realmente interessantes, muitas cenas que eu diria memoráveis, e me lembrou, na verdade, um anime que eu gosto muito, que envolve vampiros, que é o Chique. Eu pensava que Chique era bastante original na forma de pegar a história de Drácula e criar a história que ele trabalha lá, né, no anime. Mas, claramente, o Chique foi inspirado em Salem. Provavelmente o Chique foi inspirado em Salem, porque o Salem é um livro relativamente mais antigo, de um autor conhecido, e o Chique, que eu adoro e recomendo, utiliza muitas das propostas estéticas, dos objetivos assim da história que Salem criou aqui. Eu fico na dúvida se Stephen King teve outra referência grande em relação à forma de tratar os vampiros dentro de uma cidade pequena, isolada, ou se ele acabou criando isso aqui. Provável que daqui a algum tempo eu pare para pesquisar, pare para procurar referências para ver se não teve uma inspiração. O gato tá batendo na porta querendo sair. Quer aparecer no vídeo, Adinho? Venha. Isso aqui é brabo. Eu acho que ele nunca apareceu no vídeo. Ó, Jimmy, você ali sendo gravado. Mas enfim, como eu falei, o Salem foi uma leitura que eu gostei muito. Fiquei muito impressionado que o Stephen King parece já um escritor maduro nesse segundo livro dele, o que não é algo tão comum assim, principalmente para quem escreve gênero de fantasia, de terror e tudo mais. Eu acho que terror tem menos. E eu fiquei muito feliz com a leitura, e fica aí a minha recomendação. É uma ótima história de vampiro, uma boa história para se ler depois de ler ou reler Drácula. E gostei mesmo, gostei, fiquei empolgado, na verdade, com estar lendo outras obras de Stephen King, que, como eu falei, é um escritor que eu gosto muito, mas que ainda tem muita coisa dele que eu não li. Embora eu acho difícil encontrar alguma obra dele que me
conquiste mais do que foi It a Coisa, apesar do defeito lá de uma cena infame que tem no livro. Mas enfim, se eu fosse falar um defeito de Salem, é que aqui o escritor ele não estava muito... Os personagens femininos dele, principalmente a personagem feminina com mais importância na história, ela não é tão boa. É ok, mas não é tão boa. Os outros personagens, a maioria dos personagens masculinos, até os que têm pouca participação na história, ô Jimmy, não fica destruindo a porta não, daqui a pouco eu vou abrir. Acabam sendo muito melhor desenvolvidos do que ela, mas interessantes mesmo. Embora alguma dos coadjuvantes femininos eu achei, assim, dos personagens femininos menores com um papel pequeno, eu achei até mais interessante do que essa, digamos, um misto de coadjuvante e core protagonista. E também outro problema dela é que você começa a ler, ela aparece e você pensa, já sei o que vai acontecer com ela. E isso, acontece. Mas não vou dizer o que acontece, mas acontece. Então é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo e até o próximo vídeo que eu trarei aqui, que será Em Busca de Wondla, um livro infantil de fantasia e ficção científica. E até a próxima.